Santos, sou docente do curso de Biblioteconomia da UFG. Estou com vocês nessa série de 3 vídeos que tem como objetivo trazer algumas informações acerca de projetos que devem ou não passar pelo Comitê de Ética. Bom, mas o que é o Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás e qual a sua missão? O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal, da UFG, CEP-UFG, é independente, com humus público de caráter consultivo, educativo e deliberativo, no âmbito de suas atribuições e foi criado para proteger o bem-estar dos ou das participantes de pesquisa em sua integridade, dignidade, visando contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos vigentes. Esses participantes são aquelas pessoas que geralmente respondem os nossos questionários de pesquisas, nos quais nós fazemos pesquisas observacionais, são esses participantes. Então, qual é o objetivo desse nosso primeiro vídeo? Explicar quais os tipos de estudos precisam ou não de avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa nas diversas instituições científicas. Cabe eu lembrar aqui para vocês que o foco desse vídeo está mais voltado para pesquisas nas áreas de ciências sociais aplicadas, humanas e letras. Então vamos lá, vamos começar? Então, bom, primeira coisa, né? Pesquisas que não necessitam de aprovação no Comitê de Ética, segundo a resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 510, de 7 de abril de 2016. Vou frisar a questão da data, porque resoluções como essas podem sofrer alterações e para vocês terem uma resolução mais atual, convém consultar os órgãos, o próprio site do Comitê de Ética que aparece aí no nosso vídeo. Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados. Esse é o primeiro exemplo de pesquisa que não precisa de passar pelo Comitê de Ética. Um exemplo desse tipo de pesquisa são aquelas realizadas pelo Datafolha sobre intenção de votos, popularidade de governos, entre outros tipos. Em resumo, são pesquisas eleitorais, de mercado ou de satisfação, que não interferem, então, na questão da subjetividade do participante. Outro exemplo são pesquisas que utilizam informações de acesso público. Então, que pesquisas são essas, né? Então, nos termos da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, nesse caso, é fundamental consultar essa lei para saber se as informações que se busca está ou não protegida pela Lei de Acesso à Informação. Então, se nós temos informações de interesse social no âmbito da segurança nacional, então é um tipo de informação que talvez pela lei, pela interpretação da Lei de Acesso à Informação, talvez seja uma informação que não possa ser utilizada para fins de pesquisa. Outro exemplo, pesquisa que utiliza informações de domínio público. São informações publicadas em diversos canais de informação, como por exemplo entrevistas, né? Entrevistas já publicadas, né? Então, livros, artigos, entre outros, respeitando, claro, os direitos autorais. Então, se você tem uma entrevista que já foi publicada, seja na televisão, numa revista científica ou não, essa pode ser utilizada na sua pesquisa sem passar pelo Comitê de Ética. Outro exemplo, pesquisa censitária. O melhor exemplo desse tipo de pesquisa é o censo demográfico. Para além desse exemplo, podemos incluir pesquisas sobre produtos e serviços de determinada instituição, questionários sobre serviços de bibliotecas, por exemplo, um censo, né? Por exemplo, a gente fazer um censo das bibliotecas escolares do estado de Goiás, para saber sobre acervo, serviços. Então, esse tipo de pesquisa não necessita passar pelo Comitê de Ética. Outros exemplos são quantidades e perfil de participantes de uma mídia social, quantidade e perfil de estudantes em uma escola, dentre outras pesquisas. Outro exemplo, pesquisa com banco de dados.
cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual, né? Então, se você tem um conjunto de informações agregadas sem identificação individual, essas também não precisam passar pelo comitê de ética. Então, vamos dar alguns exemplos. Então, perfil e quantidade de pessoas curadas ou falecidas pela Covid-19, banco de dados com informações diversas de estudantes, desde que estes não sejam identificados, pesquisa documental, dentre outras. Outro exemplo, pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos. Então, revisão de literatura científica, são também geralmente as pesquisas que realizam revisão e estudos teóricos. Então, nesses casos, inclusive os autores pesquisados podem e devem ser obrigatoriamente citados. Então, se eu vou fazer uma pesquisa só de revisão ou teórica, você precisa citar os autores, mas, no entanto, essas pesquisas elas não necessitam passar pelo comitê de ética. Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito. São geralmente os relatos de experiência em que o profissional ou indivíduo ligado a certa atividade realiza um relato da sua experiência sem expor pessoas que tenham participado indiretamente da ação. Então, se eu vou fazer um relato de experiência pessoal próprio, eu posso fazer sem passar pelo comitê de ética, mas eu não posso usar pessoas na minha pesquisa que possam ser identificadas. Então, eu tenho que falar da minha prática de uma forma bem geral. Atividade realizada com intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem a finalidade de pesquisa científica de alunos então, da graduação, de curso técnico, profissionais em especialização. Então, se eu vou apenas propor uma pesquisa, sou docente, vou apenas propor uma pesquisa para uma determinada matéria, disciplina que eu esteja ministrando, sem fins de publicação, também não há necessidade, até pela questão do tempo das disciplinas que são semestrais, nem daria tempo. Mas se eu tiver a intenção de publicar isso posteriormente, eu preciso pensar uma forma de submeter essa pesquisa, né? Bom, essas foram as pesquisas que não precisam passar pelo comitê de ética. E as que precisam passar? Bom, o nosso exemplo primeiro é todos os tipos de coleta de dados que envolvam entrevistas, seja grupo focal, questionários, não censitários, que envolvam a participação de seres humanos, é um dos exemplos. E aí, então, tem outras questões que é bom focarmos aqui. Pesquisas em mídias sociais utilizando membros como participantes. Às vezes a gente pensa assim, tá ali divulgado nas mídias sociais, a pessoa se expôs ali nas mídias sociais, então posso pegar aquele dado que foi exposto por aquele participante e utilizar na minha pesquisa. Não, você não pode. Você precisa de autorização dessa pessoa para usar os dados que ela coloca ali, que ela discute ali nas redes sociais, né? Então, para isso, é claro, se você vai precisar de pedir autorização para essa pessoa, você automaticamente terá de submeter seu projeto ao comitê de ética. Pesquisas de observação é uma outra questão que confunde muito, porque a pessoa pensa assim, não, eu vou só observar um grupo, então eu não preciso de submeter isso ao comitê de ética. Precisa, porque aquela pessoa ela vai ser exposta de alguma forma, né? A observação que você vai fazer daquela pessoa, daquele participante, envolve a pessoa na pesquisa, mesmo que ela não responda nada. Mas ela vai se expor, ela está se expondo para você, né? Você está verificando o comportamento dela, que não é por palavras, não é por responder um questionário, mas ali você está verificando esse comportamento, a pessoa está passando esse comportamento para você. Enfim, pesquisação, pois envolve a participação e observação de pessoas. Então, essa também é uma pesquisa que necessita de passar pelo comitê de ética. Bom,
Entendendo que a pesquisa necessita de passar para o comitê de ética, indico que assista o vídeo 2 dessa série, pois nele explico de forma geral como se dá o processo de cadastramento de projetos via Plataforma Brasil. E no vídeo 3 explico sobre os termos de consentimento e assentimento, bem como o cadastro de projetos guarda-chuva que devem ser cadastrados pelos docentes para pesquisas orientadas na graduação. Então, se você quiser saber mais desses assuntos, assistam outros vídeos da nossa série. Caso ainda tenha alguma dúvida sobre pesquisas que devem ou não passar pelo Comitê de Ética, veja o site que aparece no vídeo, além de várias outras informações. Lá você encontra o endereço de e-mail para contato também. Agradeço muito a atenção e espero ter ajudado, e até o próximo vídeo.